Alô a todos do canal Mais Enfermagem, principalmente aos enfermeiros, aos técnicos e também aos acadêmicos de enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre cálculo de gotejamento, mais especificamente gotejamento microgotas. Você que está chegando aqui no nosso canal agora e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se, ative o sino também para você receber notificação. Toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado. E vamos para o nosso vídeo sobre cálculo de gotejamento microgotas. No caso do cálculo do gotejamento, especificamente vamos abordar microgotas. A fórmula é o seguinte: número de microgotas por minuto é igual ao volume dividido pelo tempo, sendo que o volume é dado em ml e o tempo é dado em horas. Não esqueça sim. Então que o volume vem no numerador e o tempo vem no denominador. Vamos para a nossa primeira questão ou nosso primeiro exemplo. Quantas microgotas deverão correr em um minuto para administrar 270 ml de soro fisiológico 0,9% em 3 ml? Primeira coisa, você tem que observar quantas microgotas. Você observa então que você vai usar o equipo de microgotas. O volume a ser utilizado, 270 ml, e o tempo de infusão é em 3 horas. Então, o tipo de equipo que você vai utilizar é o equipo microgotas. E o soro fisiológico a ser utilizado também. Resolvendo a questão, a primeira coisa que você tem que saber é a fórmula. Observe bem que a fórmula é de microgotas, volume no numerador e o tempo no denominador. Em seguida, eu tenho que saber também o valor que eu vou utilizar para substituir essas incógnitas. Então, já sei que é em microgotas, eu vou usar a fórmula em microgotas. O volume a ser utilizado são 270 ml de soro fisiológico e também o tempo que eu tenho que saber, que é 3 horas. Então, agora que eu conheço todos esses dados, eu vou só substituir na fórmula de microgotas, onde eu coloco 270, que é o volume, 270 que é o volume, e o tempo, que é 3 horas, tá? Assim eu vou substituir 270 por 3, que é igual a 90. Assim a resposta da nossa questão deverão correr 90 microgotas em 1 minuto. Isso você usando o equipo microgotas. Como fazer a fita de horário, que é muito importante. Você fez o cálculo, sabe que vai infundir aquela quantidade e vai também ter que graduar a quantidade da infusão em gotas. Então, o soro, você vai desprezar assim 230 ml do frasco de soro fisiológico 0,9% do total de 500, sendo que a infusão vai ser apenas de 270 ml. Vamos lá, no segundo momento você vai colocar a fita, o início e o fim da infusão. O início da infusão vai ser em 270 e o final aqui quando terminar. Em seguida, você vai seguir o terceiro passo, vai dividir a fita em 3 partes iguais. Vai iniciar a infusão às 6 horas, que é os 270, e observe bem que vai ficar 3 partes iguais. 1, 2, 3. Tá? Quando der 9 horas aqui, 9 horas vai terminar o volume a ser infundido. Tá? Essa nós chamamos a fita de horário. Vamos para o nosso segundo exemplo. Quantas microgotas deverão correr em 1 minuto para administrar 300 ml de soro fisiológico 0,9% em 4 horas? Primeiramente, eu vou lembrar da fórmula, que é essa fórmula aqui de microgotas. Por que eu tenho que usar essa fórmula? Porque a questão já vem pedindo em microgotas. No segundo momento, eu tenho que substituir esses dados na fórmula. Para isso, eu tenho que conhecer, selecionar esses dados. Qual o volume a ser infundido aqui? É 300 ml. Então, já separo 300 ml. E qual é o tempo que eu vou usar? 4 horas. Tá certo? Então, agora é só substituir na nossa fórmula. A fórmula de microgotas por minuto, aonde 300 aqui, eu vou substituir na fórmula e 4 horas eu vou substituir também na fórmula. Tá? Onde eu vou dividir 300 por 4 dá 75. Então, minha resposta é o seguinte, que deverão correr 75 microgotas em 1 minuto.
Vamos para a nossa terceira questão. Quantas microgotas deverão correr em 1 minuto para administrar o seguinte soro prescrito? É uma questão diferente. Olha o soro prescrito que ele coloca no enunciado. O seguinte soro prescrito. Então, eu tenho soro fisiológico, 0,9%, 200 ml, soro glicosado, 800 ml, KCl, 19,1%, 8 ml e, no caso, Plasil, que é metoclopramida, 1 ml. Eu vou somar todo esse volume para me saber o volume que tem que ser infundido. E observe muito bem que é de 12 em 12 horas essa prescrição. Então, a fórmula que eu vou usar aqui é a fórmula de microgotas, tá? Aqui é micro, só corrigindo aqui é microgotas, tá? Microgotas. Então, a fórmula é de microgotas que você vai usar. Em seguida, você vai somar o volume a ser infundido. Você vai pegar os 200, vai colocar ali, ó, 200, 800, 8 ml e também 1 ml. Em seguida, você vai somar 200 mais 800 mais 8 mais 1. Dá um total de 1.009 ml, o volume total a ser infundido. Qual é o tempo? Em 12 horas. Agora é só substituir na fórmula de microgotas. O número de microgotas por minuto, 1.009 dividido por 12 é igual a 84,08. Então, consequentemente, a resposta vai ser 84 microgotas por minuto que serão infundidos em 1 minuto. Vamos para o nosso quarto exemplo aqui. Devemos administrar o seguinte soro. Então, a quantidade, o volume a ser administrado, nós temos que somar, é igual ao exemplo 3, esse exemplo 4, nós temos que somar o volume total. Sendo que, veja só, a pergunta que ele faz, quantas microgotas deverão correr por minuto? Então, se ele está falando em microgotas, então eu vou usar a fórmula de microgotas. Consequentemente, eu tenho que somar também o volume a ser infundido aqui. Eu vou somar 40 mais 20 mais 10 mais 5 mais 2. Então, vou somar, que vai dar um valor de 437 ml. Qual é o tempo que será infundido? De 6 em 6 horas. Então, agora é só substituir na fórmula de microgotas. Então, o número de microgotas por minutos. O total, então, o volume que eu vou colocar no numerador aqui é 437 dividido por 6. Tá? 437 dividido por 6 dá 72,8. Observe muito bem que aqui cabe a regra do arredondamento. Então, eu vou arredondar para 73. Então, deverão correr 73 microgotas por minuto. Tá certo? Então, somei todo esse volume e agora eu vou graduar o equipo aqui para a infusão de 73 microgotas por minuto. Vamos praticar agora, vamos resolver algumas questões. Vamos para a primeira questão. Calcule o número de microgotas por minuto das seguintes prescrições médicas. Vamos para a letra A. A letra A tem o enunciado da seguinte maneira: soro glicosado a 10%, 250 ml EV em 24 horas. Ele está pedindo aqui em seguida o número de microgotas. Número de microgotas por minuto. A letra A. Então vamos, primeira coisa, eu tenho que lembrar essa fórmula. O volume dividido pelo tempo. Em seguida, eu tenho que substituir o volume, qual é o volume? 250. Substituir aqui 250. E o tempo é em 24 horas, tá? Então vou dividir agora 250 por 24, que dá 10,41. Eu vou arredondar então para 10 microgotas por minuto. A letra B. Soro glicofisiológico a 5%, 1000 ml EV de 12 em 12 horas. O volume é 1000 ml e o tempo é de 12 em 12 horas.
Então ele quer saber o número de microgotas por minuto. Primeira coisa, como ele quer saber o número de microgotas por minuto, vou usar a fórmula de microgotas. Em seguida, eu vou substituir na fórmula os valores, que o volume é 1000, vou substituir aqui, e o tempo é de 12 em 12 horas, vou substituir aqui também no denominador. Vou dividir 1000 por 12, que dá o valor de 83,3. Usando a regra do arredondamento, eu vou ter 83 microgotas por minuto. Vão ter que ser administrado, então, 83 microgotas por minuto, e o equipo que eu vou usar vai ser de microgotas. Vamos para a letra C. O enunciado expressa o seguinte, que soro glicosado 5%, 500 ml, EV de 8 em 8 horas. Ele quer saber qual o número de microgotas por minuto. Então, o volume a ser infundido é 500 ml e o tempo é de 8 em 8 horas. E está pedindo que ele quer em microgotas. Então, eu vou utilizar um equipo de microgotas. Então, primeiramente, eu tenho que lembrar da fórmula, volume dividido pelo tempo. Em seguida, substituir nessa fórmula esses valores, que o volume, já sei agora que é 500 ml e o tempo é 8. Então, substituindo na fórmula 500 numerador e o 8 no denominador. Assim eu vou dividir 500 por 8, dá 62,5. Faço a regra do arredondamento, que é igual a 63 microgotas por minuto, vai ser infundido em 8 horas. Em minuto. Então, letra D. Soro fisiológico 0,9%, 500 ml EV de 6 horas. Está pedindo também o número de microgotas por minuto que será infundido. Então, em seguida, eu tenho que lembrar da fórmula, sabendo que o volume vem no numerador e o tempo vem sempre no denominador. Essa é a fórmula da microgotas. Em seguida, só substituir na fórmula. 500, vou substituir aqui 500, e o tempo, que é 6, vou substituir aqui no denominador. Vou dividir 500 por 6, que vai dar 83,3. Realizando a regra do arredondamento, dá 83 microgotas por minuto que será infundido. Vamos para a letra E, que tem o seguinte enunciado. Soro ao meio de 300 ml em 4 horas. Ele quer saber o número de microgotas em minutos. Então, lembrando muito bem, a fórmula de microgotas, volume dividido pelo tempo, assim, o volume a ser infundido é 300 ml, que eu vou substituir aqui, e também o tempo é 4. Vou dividir 300 por 4, que é igual a 75 microgotas por minuto. Assim nós resolvemos todo o nosso exercício. Você que nos acompanha tem um livro em sua mão, você passa a resolver também outros exercícios, assim você vai praticar cada vez mais. Se você chegou agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, convido você mais uma vez a se inscrever. Basta apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino para você receber notificação e dê um like. Ficamos por aqui, até a próxima aula e fique com Deus.